Qual a verdadeira religião? Essa é uma boa pergunta. E a minha resposta é a verdade. Conforme Jesus falou, conhecereis a verdade e ela te libertará, ou vos libertará. Falo assim porque existe no seio da humanidade sempre aqueles que têm por interesse em modificar a verdade, e isso por interesses próprios, como também pode incorrer em erros na tradução de um idioma para o outro e da mesma forma na interpretação da verdade. Tudo isto pode ocorrer no seio da humanidade com relação à religião. Muitas pessoas ainda têm muita dúvida, questionamentos com relação a algumas questões em termos de religião. Muitos vão às suas igrejas, aos seus templos, ouve-se aquilo que deve se ouvir, depois voltam para casa e continua com as interrogações em sua cabeça. Deveria se esforçar para quê? Fazendo aí uma certa leitura diversificada, podendo assim resolver as suas dúvidas por conta própria. Não é necessário você mudar de religião. Nós somos livres para fazer aquilo que é necessário fazer. Falo dessa forma porque o tema principal deste vídeo é falar sobre o inferno. Credo em cruz. É só para descontrair um pouco, tá? Porque diz que o inferno é um local de sofrimento, tem fogo, tem tacho de azeite e água fervente e outras coisas mais. Mas as minhas perguntas são: onde é o inferno? Quem ateou fogo no mesmo? Qual o combustível que é usado? Quais são os seres ou o ser que continua colocando combustível para que esse fogo não se apague? Deveria fazer sempre esse questionamento para se ouvir as respostas. Porque, veja bem, muitas vezes as pessoas estão passando por situação muito difícil na sua vida de várias naturezas. O que a pessoa fala? Minha vida está um verdadeiro inferno. Observe que essa situação é interna, dentro da pessoa. Então, diante dos problemas que assolam a sua vida, ele encontra-se nessa situação. Aí eu pergunto, será que esse inferno tão falado e proclamado não é um inferno interno, dentro da própria pessoa? A palavra inferno foi colocada na Bíblia por São Jerônimo no século V, depois de Jesus Cristo, na Vulgata. Vulgata é a tradução latina da Bíblia. É uma versão da Bíblia do catolicismo, dando-se a entender que Jesus não falou propriamente sobre inferno, conforme as pessoas falam. Agora, sobre fogo, eu até concordo que Jesus falou. Agora, fogo eterno, aí eu já não concordo que Jesus tenha falado dessa forma. Na Bíblia tem a palavra Hades, Tártaro, Geena e outras palavras. São Jerônimo pegou todas essas palavras e traduziu como sendo o inferno. E você vai procurar entender melhor essas palavras. Tem várias interpretações, você pode ligar a várias situações diferentes, como também regiões inferiores. E no meu entender, regiões inferiores não quer dizer propriamente o inferno, conforme as pessoas falam. Então nós deveríamos observar todas essas coisas. Na Bíblia está escrito: nenhuma ovelha do Pai se perderá. Não há o que questionar, é isso que eu acho, né? Está bem claro o que está escrito. Em João 10, capítulo 16, assim está escrito: meu pai confiou muitas ovelhas, entre estas muitas desgarradas. Jesus continua falando nesse versículo. Convém agregar as mesmas, a minha voz chegará a todas. Haverá um rebanho e um pastor. O que é que nós poderemos questionar, gente? Haverá um rebanho e um pastor. Mateus capítulo 18, versículo 14, assim está escrito. O desejo do Pai é que nenhum desses pequeninos se perca. Veja bem, essa perdição pode ser momentânea, não é uma perdição eterna. Todas elas serão salvas. É o que eu entendo pelo que está escrito.
Então, todas essas coisas nós deveríamos analisar com mais paciência, né? Com mais profundidade, para ver realmente e entender realmente o que está escrito. Agora, veja bem, essa é a minha versão, gente. Se existem outras versões, cada pessoa tem a sua. Então, nós deveremos respeitar o parecer das outras pessoas. Vou fazer uma leitura para que você possa aí tirar sua conclusão mediante essa leitura com relação ao inferno. Veja bem. Disse Jesus: os humildes serão exaltados e os que se exaltarem serão humilhados. Traduzindo para o vosso entendimento atual e científico, assim, os perispíritos muito densos e sobrecarregados de tóxicos e resíduos provenientes da exaltação do orgulho, do ódio, do despotismo, da perversidade, da vaidade ou da cólera serão humilhados na queda específica aos pântanos e charcos do mundo inferior após a saída dos túmulos. Os seres humildes, mansos de coração, compassivos, tolerantes e caridosos serão exaltados ao deixarem a carne e seu perispírito translúcido eleva-se às regiões superiores devido à sua pouca densidade magnética. Os homens muito sobrecarregados de resíduos venenosos partem do corpo físico e não conseguem alcançar o voo para as esferas superiores e tombam nos charcos do além para sofrer a necessária limpeza e alívio e aliviar o excesso de peso. Na lei homeopática de que os semelhantes curam os semelhantes. Os espíritos sufocados pelos vícios das substâncias tóxicas incorporadas nos seus momentos invigilantes de ódio, ciúme, cólera, inveja, luxúria, cobiça, avareza ou tirania, serão aliviados pela própria absorvência dos charcos do astral inferior. Na verdade, o processo de absorção ou sucção que o lodo astralino exerce no perispírito dos infelizes réprobos é francamente atroz e de enlouquecer. O expurgo feito de dentro para fora é de uma ação cáustica e ardente, produzindo verdadeiras carbonizações, mas deixando resíduos viscosos, aumentando a densidade dos próprios charcos terapêuticos e a sua carga fétida e pestilenta, produto da matéria deprimente expelida pelos condenados. Daí a ideia tão arraigada nos homens da existência do inferno, com seu fogo purificador e os tormentos de água e azeite ferventes. É realmente uma purgação provocada pelos charcos nauseantes e de sensação tão atrozes como as queimaduras profundas. Aí está, gente. Leitura feita, cabendo a você se achar conveniente fazer uma reflexão profunda com relação ao inferno. E mais na frente dessa leitura, né, para não aumentar muito o vídeo, está escrito o seguinte, que depois que é feita a limpeza nessas almas ou espíritos, são conduzidas às colônias espirituais e depois reconduzidas às reencarnações. Essa leitura é do livro Sobre a Luz do Espiritismo de Ramatiz, onde você poderá encontrar na internet. Além do mais, tem vários outros temas, outros capítulos, e falando ainda sobre o inferno, assim está escrito. É um inferno teológico que foi criado com o objetivo de manipular as pessoas através do medo. Agora, observe bem, não é criação minha, isso que eu estou falando. Você adquirindo o livro, você vai ver que está escrito dessa forma. Desejo para você um bom dia e até o próximo encontro.